pessoal, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está chegando aqui. A gente está na primeira programação da Embaixada da Performance Art no Encontro dos Espaços Independentes. Hoje a gente está com uma roda de conversa entre 4 propositores de residências em performance no Brasil. Então a gente está com a Andressa Cartegiani, de Porto Alegre, do Espaço Bronze. Oi. Com a Cecília Stellini, do ATAL 609 de Campinas. Com o Eduardo Amato, do PF de Curitiba. E com a Maíra Vaz Valente, da Embaixada da Performance Art de São Paulo. Então, só para a gente começar, então a gente vai ter um tempinho para cada um falar um pouco sobre seus projetos individualmente, e daí a gente começa a uma conversa entre todo mundo. Então, quem estiver aqui assistindo e quiser também comentar, pode mandar seus comentários e tudo. Então, a gente pode começar por ordem alfabética. Então, Andressa, vou deixar você falar um pouquinho sobre o projeto da Bronze, e muito a partir desse norte, né? Por que você inventou de fazer essa residência em performance, assim, na Bronze? Oi, gente, muito boa tarde. Obrigada, Maíra, pela iniciativa da gente propor essa conversa. Bom, então, eu sou gestora da Bronze Residência. A Bronze Residência, ela vem no desdobramento da Galeria Península, que é onde surge esse projeto focado em performance art, que é o Programa Público de Performance Península. Bom, por que promover, né, residências de performance? O programa, ele visa fomentar, incentivar, promover as práticas performativas em âmbito nacional e internacional através de residências artísticas específicas de performance. Também um grupo de estudos, né? Ele tem 3 braços, na verdade, que são as residências. O outro é paralelo um grupo de estudos, que funciona agora com a quarentena, ele ficou um pouco assim parado, desarticulado, mas até então ele foi abrigado. Começou na Península, depois ele foi para URGS, como extensão, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí depois foi para o Ateliê Livre, está há 3 anos já no Ateliê Livre, que é da Coordenação de Artes Visuais da Prefeitura de Porto Alegre. Então, paralelo às residências, a gente tem o grupo, e ainda na primeira edição, a gente já está na 3ª edição das residências, né? A primeira edição a gente propôs 5 residências, 4 delas eram de duplas de artistas que trabalhavam juntos, e aí a gente convidava um que convidava outro. E aí, depois dessas 4, veio mais uma coletiva, que foram 13 artistas juntos. Essa coisa do pronome, né? A gente se confunde, artista é uma coisa que é duplo, artiste. Mas então, foram 13, um coletivo, né, de 13 artistas, e era meio que uma espécie de workshop, residência, com a Dani Demília, a Violeta Luna e o Daniel Chaves. Eles propuseram esse workshop, e aí a gente abriu convocatória para mais 10 artistas. E aí a residência durou 15 dias. As outras 4 que eu falei anteriormente de dupla, que foi a Karina Sen, a Ellen Braga, a Rubiane Maia, Carla Borba, eu, a Sibeli Cavalli Bastos, e a quarta... Ai, gente... Essa coisa de falar tudo de memória, vou lembrar já. E aí foram variados os dias, porque teve umas que viajaram e fizeram tipo acampamento, teve outras que fizeram dentro da galeria, mas não eram residências de dormir a priori, né? Eram residências que artistas dormiam em vários lugares e trabalhavam no espaço da Galeria Península. Aí depois rolou a da Erin Bernardini, que também foi independente, não foi com fundo, né? Porque essas 5 que eu falei foram com o FUNPROARTE, Fundo de Apoio da Cultura do município, e FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Estado. Então, aí na sequência, essa foi a primeira edição, digamos assim, né? Que foi em 2016. Aí, em 2018, a gente ganhou um projeto que era de circulação. Então, a gente fez essas residências de performance móveis, né? A gente alugou uma Kombi, criou um ateliê, casa, estúdio, ambiente de trabalho móvel, inflável, onde a gente foi para 4 cidades do interior do Rio Grande do Sul, e a gente armava esse inflável e fazia as residências. Foi Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre e Caxias do Sul. E a gente abriu convocatória, foram 4 artistas selecionadas, né, mulheres, e bom, a última agora aconteceu também com o FAC Digital Emergencial e foi online, foi a primeira edição online,
Que aí a gente fez uma ocupação de um artista que convidou outros artistas para estarem com ele durante uma semana no nosso perfil do Instagram. E, bom, basicamente é isso, né? Além das residências, do grupo de estudos, o programa ele fez uma exposição que se chamou Paradigma da Presença, onde a gente questionava esse pós-performance, esses vestígios e rastros da performance. E aí a gente expôs o que ficou após as performances, os registros, documentos. E, bom, basicamente é esse o programa, falando assim bem rapidamente. Nossa, foi rápida mesmo. Nossa, foi... Sim, mas assim, acho que é uma coisa que vale a gente pontuar, aproveitando que a gente tem mais uns 2 minutinhos, é isso, né? Mas de onde nasce esse desejo de transformar isso? Falei, no fim eu fiquei narrando o que aconteceu. Então, nasce do desejo porque eu sou uma artista que trabalha muito com performance, que tenho esse amor pela linguagem da performance e sentia muito essa lacuna, assim, né? Esse desejo de poder aprofundar, trabalhar, trocar, incentivar, promover e não existir, né, aqui em Porto Alegre, nem no Rio Grande do Sul, né? É um programa continuado de performance inédito aqui, né? Apesar de outros lugares do Brasil já ter a Mostra Verbo, ter festivais, né? Como a gente até conversou lá na EPA, aqui no Sul não tinha. Então, muito por essa minha necessidade de poder ter esse espaço de troca aqui, né? Eu acho que vem daí. Que mais? Ih, falhou. Tô te ouvindo. Eu me mutei. Eu tava mudo. Agora já vamos passar então para Cecília e daí a gente volta para uma conversa entre a gente. Mas, tá bom? Obrigado. Nada. Cecília, agora é contigo, só para você contar também para a gente um pouco a história do ATAL, o que motivou a construção do ateliê. Eu acho que a Cecília está travada, gente. Cecília? Tá me ouvindo? Gente, eu acho que a Cecília tá travada. Então a gente. Ah, tá me ouvindo? Oi, você tá. Só tá. Deixa eu te desmutar aqui. O microfone. Peraí. Oi, pronto. Aí, isso. Tudo bem? Opa, Tudo bem, desculpa, tudo Rafael? bem? Imagina. Boa tarde. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, à Embaixada da Performance, a Maíra Vaz Valente, ao Rafael Couto, por essa oportunidade de falar um pouco a respeito do espaço ATAL, né, que é o espaço que eu organizo aqui em Campinas, né? E, enfim, e para eu poder dizer por que temos o programa de residência artística, eu preciso contar um pouquinho como foi que isso se iniciou, não é? Como isso aconteceu. Então, o espaço ATAL, no início, ele era uma oficina de cerâmica e o meu ateliê pessoal. Isso desde 1985. E em 2010 é que esse espaço mudou de configuração, não é? Depois de trabalhar de muitas maneiras, com muitas pessoas, eu senti a necessidade de abrir o espaço numa outra configuração, trabalhar com um espaço aberto para o público, não é? E que o ATAL fosse um espaço de difusão de arte, de experimentação, de investigação. Então, ele é um espaço independente, né, sem fins lucrativos, e fica na cidade de Campinas. A questão do compartilhamento, que eu gostaria de colocar aqui também. A arte, para mim, só faz sentido se ela for compartilhada, não é? Então, a performance, ela propicia, né? Ela propicia esse compartilhamento. E por isso que, a partir do ano de 2000, eu comecei a trabalhar com performance
e até hoje, né? E fiquei com a performance, porque ela propicia essa troca de energia imediata, ou até a troca, a construção do trabalho, né? A partir da interação do outro. E embora agora estejamos virtualmente, mas eu acredito que esse compartilhamento ele também se dá. Então, eu participei de vários festivais, né? A partir de 2010, eu participei de vários festivais de performance, festivais e outros eventos, nacionais e internacionais. O primeiro evento, festival que eu participei foi na Argentina, né? A convite da Gabriela Alonso e Nelda Ramos, o Zona de Arte Ação, e isso foi em 2010. Em 2011, a Gabriela Alonso e a Nelda vieram para Campinas participar de um projeto que nós elaboramos em conjunto, inclusive com o José Roberto Sec, que é um artista de Rio Claro, e naturalmente essas residências se iniciaram. Elas se iniciaram a partir do momento que a Gabi e a Nelda estiveram hospedadas, trabalhando no ATAL, e então foi uma situação natural, né? Que aconteceu naturalmente. E desde 2010 para cá, muitas pessoas, muitos artistas passaram pelo ATAL, não é? Muitos artistas da performance, e também de outras linguagens, porém mais da performance. Então, foi natural, foi uma situação natural. Conforme eu ia participando dos festivais, né, que foram muitos, né, em vários países e aqui também no Brasil, esses convites foram acontecendo, né, e essa troca, né, porque o interessante é que você consegue estabelecer uma rede, né? Então, isso é que me move, na verdade. O que me move é esse compartilhamento, essa troca, essa rede, uma grande família, não é? A performance, ela propicia isso. E aí eu vou ler aqui um pouquinho, só vou citar aqui, porque foram muitos os artistas que passaram, né, conosco, desde 2010, né? Então, nós tivemos aqui o César Foreiro, que é colombiano, radicado no Canadá, a Inti Pujol, da Argentina, o Alperoa e a Pamela Navarro Ortiz, do Chile, o Fausto Grácia, do México, Suzana Ortiz, da Colômbia, a Dorotea Seror, a Nerit, Manrique Mendoza, também da Colômbia, a Dorotea Seror, da Alemanha, o Inácio Pérez da Venezuela, Gabriel Arrojo Gadiardo, do Equador, Francisco Gué, de El Salvador, Sinead O'Donnell, da Irlanda, Olga Dziubak, da Polônia, Juliana Bontempo e Aline Salmin, que são de Uberlândia, enfim, Mariel Carranza, do Peru, Marita Bullmann, da Alemanha. Bom, se eu esqueci de alguém... Fora isso, também organizamos projetos coletivos. Então, por duas ocasiões, em 2013 e 2015, tivemos o Atos em Ações, Festival de Performances, com a participação de muitos artistas brasileiros e estrangeiros, e também outros projetos como Poéticas do Corpo. Nessas ocasiões, hospedamos os artistas no ATAL também, né? Então, gostaria de dizer também que em todas essas residências, quando conseguimos obter a passagem, né,
do artista, o transporte aéreo, e sempre que pudemos conseguir, através de editais ou em outras situações, nós oferecemos a passagem, oferecemos hospedagem, alimentação, o transporte interno, o auxílio e apoio à realização do trabalho, né? E às vezes o artista já vem consegue com editais, aplicando em editais em seus próprios países, em outros estados, consegue ter a passagem, né, o transporte. Mas em muitas ocasiões nós oferecemos. E também não fazemos convocatórias. Convidamos, e quem tiver interesse, nos procura. Quem tem interesse, nos procura. Envia um e-mail, conversamos, trocamos ideias, enfim. Assim. Ai, que delícia! E gostoso isso de romper um pouco com essa ideia do edital, da convocatória, né? Que a gente já tem. Eu coloquei isso muito em suspensão, assim, nesse período de quarentena, mas a gente vai segurar um pouco isso para a nossa conversa depois, assim, que eu acho que é algo que sempre interessa muito a um público, né? Sempre quem está assistindo, acompanhando esse processo, é como que a gente chega nesses espaços, né? Então, Cecília, Sim. Obrigado por enquanto. Vou passar para o. Eu que agradeço. Vou passar para o Eduardo agora, para falar um pouco do PF, e a gente volta daqui a pouquinho, Cecília. Obrigado. Oi, Edu. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiramente. Quando me perguntaram por que da residência de performance, eu, de imediato, não encontro respostas. Mas encontrei aqui uma citação que eu vou compartilhar, que é a tradução do Valdomiro Lorenz, do Bhagavad Gita, que diz o seguinte: feliz é quem faz tudo o que é de seu dever, da melhor maneira que pode, e cumprindo a sua tarefa, está contente, porque alcançará a perfeição. Chegará à perfeição se desempenhar as suas obrigações com atenção, de boa vontade e da melhor forma que puder, oferecendo as suas ações como sacrifício ao Espírito Absoluto, de que procedem todos os princípios da natureza, da vida e do universo. Este é o supremo sacrifício. Muito melhor é esforçar-se por cumprir o próprio dever, ainda que seja insignificante, ou as forças fracas, do que fazer uma obra que é destinada a outrem, ainda que seja grande e bem realizada. Não peça a quem faz o que a sua própria natureza lhe impõe como dever. E com isso, eu quero dizer que o PF, que abriu em 2014, configurado como Ateliê Soma, enquanto coworking, ateliê coletivo, depois passando por uma galeria, chamando então de Galeria Soma, e em algum momento retomando esses princípios de experimentação. Em 2019, quando eu mudo o nome para PF, ele surge de uma maneira, de uma necessidade de apoiar uma rede de performance já existente na cidade de Curitiba, através da PEARTE, através da temporada de performance, através da Bienal de Curitiba e outras instituições. Então, é nesse contexto que surge a residência de performance, focada em artistas de diferentes áreas, mas que tenham uma abertura para poder trabalhar a performance art. Acho que é um pouco isso sobre o que é a residência. Delícia. Obrigado. Bom esse da gente se transfigurar para um outro plano, mas vamos lá. Obrigado, Du. Vou botar a Maíra aqui agora e a gente já continua aqui. Deixa eu te desmutar aqui, Maíra. Ups. Eu não consigo, você precisa se desmutar.
Oi, Ok. boa tarde. Toda a sua palavra. Obrigada. Boa tarde a todos, todas, todes, quem está assistindo. Muito, muito obrigada. Eu acabei sendo a provocadora dessa conversa, um pouco porque eu acho que é esse lugar que a embaixada tem tomado. Mas eu acho que também é uma oportunidade, talvez a primeira oportunidade de eu conseguir, ao vivo, com o público, apresentar o que é a Embaixada, que é um projeto que nasce de uma forma bastante orgânica, né? Então, eu moro na cidade de São Paulo, nasci em São Bernardo do Campo, moro na cidade de São Paulo. Eu sou formada em artes visuais e desde a minha graduação eu tenho uma história muito ligada à performance, e desde 2007 eu comecei a participar dos festivais. Então, eu me vejo muito na fala da Cecília, né, porque exatamente esse início de circulação fez com que eu encontrasse muitos artistas, então, o primeiro lugar que eu fui foi o Multiplicidade. A partir daí foram se abrindo muitos espaços. Eu tive um outro projeto chamado Núcleo Aberto de Performance. A Rubi está aqui, uma das representantes dessa história, ela é a madrinha da embaixada. Eu já vou contar por quê. E nessa circulação, né, uma das coisas que teve aqui no chat foi falada, né, desse afeto, dessa construção, né, de uma rede de confiança, de parceria, de encontro, de reencontros. As pessoas, quando vinham para São Paulo, muitas vezes me pediam pouso. E desde 2007 até o início desse ano, eu tive mais, assim, cerca de 30 artistas chegaram a passar por aqui, né? E foi de uma forma muito orgânica que isso foi acontecendo. E aí, em 2016, quando a Rubi estava aqui, né, pós a passagem dela ali na exposição da curadoria da Marina Abramovic, que a minha casa também virou um grande polo de recepção dos artistas, porque eu moro muito perto do Sesc Pompeia, então eu estou aqui na Vila Pompeia desde 2007, que é um lugar que é perto desse centro expandido, ainda também bem um espaço mais residencial, mesclado com comércio. As pessoas se sentiam acolhidas, me buscavam, e até que em 2016 a Rubi me chamou a atenção de falar assim, poxa, Maíra, você não percebe que você recebe tão bem as pessoas se sentem à vontade, você precisava pensar sobre isso. Ela deixou essa sementinha, né, e eu comecei realmente a observar. Então, em 2019, eu me autoproclamei embaixatriz da performance. Aí vem a provocação do padrinho da embaixada, que é o marido da Rubiane Maia, que é o Manuel Vazon, que me deu esse título. Aí eu tomei a posse no dia 1º de janeiro, às 19 horas, e essa motivação vem exatamente desse espaço. Eu acho que eu concordo muito com a Andressa, de vir desse espaço em que a performance, muitas vezes, nos debates da arte, são laterais, às vezes as visões são muito encerradas ainda num sentido de década de 60 e 70, de teorias ou textos muito ligados a fora do país, e aí a gente não se reconhece quanto o nosso corpo. E aí esse trânsito foi me fazendo construir, primeiro, um desejo de pesquisa, de conhecer as pessoas, e aí isso veio à tona, na verdade, eu acho que para organizar uma coisa que já está aqui. Vocês veem atrás, eu já montei na sala um espaço de meio ateliê, biblioteca, né, junto com o espaço da sala, que seria um lugar de encontro, e um quarto específico para essas recepções, né? Então, o que ia virar esse ano? Vamos dizer, uma residência organizada, enfim, falando para as pessoas que elas pudessem buscar aqui como um espaço de fomento ao trabalho, de pensar, de ideia, de incubadora, menos um espaço de apresentação, mas mais de pensar, de pesquisar, de cultivar. A pandemia fez com que a embaixada também tomasse um outro lugar, né?
Aí eu convidei o Rafa para fazer uma série de conversas. Mas a motivação está, eu acho que nessa inquietação. Então, eu acho que tem uma história de vida anterior à arte, que era o ativismo ambiental, numa crença o tempo todo da gente construir as coisas via coletivo e coletividades, né? E isso eu acabei me encontrando no campo da arte, nesse lugar da performance, que eu carreguei, então, ao longo, desde a minha formação artística, dentro da universidade, e sendo até um pouco militante da gente encontrar essa performance arte que ela vem a partir daqui. Então, esse encontro, né, e cruzamento, então teve pessoas que passaram pelo PEARTE, vieram para cá, passaram pela Bienal de Curitiba e vieram para cá porque queriam estar em São Paulo. Então, tem isso, né? A cidade de São Paulo, ela é muito efervescente, ela é um lugar que as pessoas querem passar por conta dos museus, das questões culturais, mas também querem vivenciar o artista. Eu falo também por mim, que quando você vai, se desloca, você também quer estar perto de alguém que é do lugar e que possa proporcionar uma outra visão que não uma de turista, né? Então, muitos aqui já se hospedaram ou já passaram. Então, é esse lugar, acho que de encontro mesmo, acho que foi falado, né, desse... Então, a minha produção, ela sempre tem isso, do encontrar ser importante, do estar junto ser importante, esse estar junto que, juntos a gente inventa uma coisa, ou imagina uma coisa que a gente nem previa. Então, isso, para mim, é muito precioso. Então, a Embaixada tem sido esse ponto realmente de encontro, esse desejo de ponto de encontro, e ser uma residência de novo, eu acho que também, de novo, pensar das experiências dos festivais e também desse lugar no campo da arte, que ainda que a gente possa dizer que tem nas feiras, existe a Verbo, na cidade de São Paulo, não tenho uma residência que a gente possa discutir. E aí eu falo assim, bom, como é 1 para 1 na minha casa, eu também vou só poder falar a partir desse lugar, né? Então... Então, a gente é uma residência que ela vai partir e vai trazer a performance como o tempo todo. Porque sou eu também aqui nesse espaço. Acho que, por enquanto, é isso. Ah, legal. Gente, eu vou voltando todo mundo agora. E para a gente continuar nossa conversa. Deixa eu botar a Cecília aqui. Cecília caiu, gente? Acabou de cair a Cecília. Mas daqui a pouco ela volta. Enquanto a Cecília volta, eu acho que é legal botar a preocupação que a Cássia fez aqui na conversa. A Cássia, que vai estar sexta-feira performando com a gente também aqui no canal, que ela pergunta muito como que os espaços se mantêm financeiramente, né? Como se sustentam, como é que isso se dá para que também se observa como resposta para ver como é que a gente tem por exemplo, tem esse desejo de montar alguma coisa, de como que isso se mantém, assim. Se vocês quiserem falar, assim, agora a gente não vai para essa formalidade, assim, pode falando de uma maneira mais livre. Bom, a gente, o PPP e a Bronze, basicamente se mantém por edital, né? A maioria das residências, exceto uma, que foi a artista, né, que foi a Eli Bernardini, e o resto todos foram via edital. E geralmente a gente tem feito assim, e mesmo as residências, que fora as 11 do PPP, ainda tem todas as outras da Península que não eram específicas de performance, e as da Bronze, a gente está com mais de 25 residências já. E as da Bronze muito foram os artistas, então se não é edital, é o artista, e aí a gente às vezes não cobra, depende muito do formato do projeto, mas assim, se mantém mesmo, assim, via edital, tem sido, né? Posso falar em nome do PF, que nós já tivemos 52 residências, então cada uma foi feita de um jeito. Mas grande parte delas foi feita através desse apoio de outras instituições que trouxeram esses artistas. Então, quando a Bienal traz, ou quando o Fernando Ribeiro, através do PEARTE, traz
esses financiamentos se tornam dessa maneira. Alguns dos espaços também da casa do PF são alugados como ateliês independentes, que pagam as contas do espaço. Então, é basicamente dessa maneira. Bom, eu posso falar, não sei se a Cecília está online, se ela está travada. Pode falar, Maíra. Bom, não sei se eu estou congelada aqui. Bom, eu também sou educadora, né? Tive sempre esse lugar de uma atividade junto com a de artista, né? Eu nem sei o quanto o ser educadora é separado da de artista, mas eu sempre tentei pagar as contas e aqui em casa, como eu tenho até mais um quarto, às vezes eu alugo, quando não tem nenhum artista, eu coloco pelo Airbnb. Então, assim, eu tento gerar outros recursos, eu ainda não consegui alcançar nenhum edital com a embaixada, mas eu sempre despendi aí de uma troca, às vezes tinha uma troca, teve artista que contribuiu, teve momentos, então, que às vezes, por conta de eu já ter me hospedado, acabei me hospedando, né? E aí algumas coisas são compartilhadas, a gente vai fazer uma comida, a gente acaba dividindo. Então, por enquanto, está num sistema bem caseiro, bem nessa residência casa, que eu estou procurando como isso sustentar, porque ao mesmo tempo eu não quero perder uma dimensão de perder esse cuidado de virar aquela coisa fria, sabe? Por mais que o artista venha, ele vai ter que colocar um pouco de dinheiro na roda, a gente pensar que não é essa relação de monetizar, é uma relação de entender a responsabilidade dessa construção junto da residência. Quer falar, Cecília? Posso falar? Quero sim. No ATAL, obrigada, Maíra. No ATAL, isso se dá de várias maneiras. Depende muito do artista, de onde esse artista vem, enfim, as residências elas podem durar uma semana ou 2 meses, como já aconteceu. Então, depende muito, através de outros tipos de acordos que fazemos com outras instituições também, não é? Assim como o Eduardo comentou, temos aí alguns acordos entre alguns espaços também, como o PARTE, que algumas vezes os artistas vêm em residência aqui no ATAL, depois se apresentam em Curitiba, enfim, os acordos são variadíssimos, não é? Fazemos, na verdade, tudo o que... Ai, droga. Ah, que pena. Ai. Daqui a pouco, quando ela voltar, ela continua. Agora eu lembrei que assim. pela Bronze, isso eu falo mais do PPP, né? Mas pela Bronze, pela Península, a gente teve também umas situações tipo a do Edu, de, por exemplo, a Bienal, a Bronze surgiu com uma residência comissionada da Bienal, em parceria com a Bienal do Mercosul, né? Que acontece aqui em Porto Alegre. Então, foi a curadora e a co-curadora, né, a Paula Borg, e a Camila Soato, que era uma artista da Bienal, também ela foi logo quando aconteceu a coisa da Marielle, voltou a Cecília. Então, ela produziu uma tela, né, em homenagem a Marielle, foi logo quando aconteceu o incidente da morte aqui. Então, também tem essas cooperações, enfim, que acontecem. Sim, eu lembro dessa. Estão ligadas, só queria... estão ligadas à própria especificidade da performance. Se a gente for pensar que aqui nós todos já nos relacionamos de alguma maneira, já trocamos e fomos um para o espaço do outro de alguma maneira. Então, eu acho que a residência ela vai se construindo dessa maneira também, né? Não focada numa questão de gerar um lucro muito grande, mas apoiar essa linguagem que está aí lutando para ter o seu lugar, né? Eu li outro dia num artigo do José
Márcio Peixoto, da UFBA, que a performance é a prima pobre das artes visuais. Então, é quase como nosso dever criar essa rede e amparar os outros artistas, né? E depois tentar financiar tudo isso, mas, em primeira instância, fazer com que a performance aconteça. Né? Sim, exatamente. Aqui também, o princípio é esse, é fazer acontecer. Claro que aí deu sorte, enfim, da gente conseguir editais, mas se não tem editais, a gente dá um jeito de fazer igual. Porque a ideia é que nem como a performance se constrói dessa forma colaborativa, as residências também são, né, construídas a partir desse encontro, né? Então, voltou. Eu acho que caiu, Rafael. Consegui entrar Caiu, mas novamente. voltamos. Vamos lá, você pode continuar teu raciocínio sem problema. Você estava falando desses financiamentos, cada projeto é único. Sim, cada projeto é único e, enfim, às vezes também o artista consegue, aplicando em editais, ou nos seus próprios países, né, ou em outros editais de outros estados aqui mesmo, e, enfim, nós fazemos tudo para que o artista possa apresentar seu trabalho confortavelmente. Mas é uma provocação também que eu acho que de alguma maneira vocês já falaram, mas eu acho que é legal pontuar, né? E a Cecília falou isso muito mais fortemente, dessa coisa do a gente não tem edital, a gente não tem convocatória, se quiser me manda uma mensagem, me procura em algum canal de internet, a gente vai conversando e a gente vai acertando. E vocês, como é que vocês pensam, como é que vocês têm pensado, assim, é uma coisa que eu venho muito pensando também nesses tempos de quarentena, né? Principalmente naqueles primeiros editais de emergência que vieram, assim, de você criar uma concorrência no momento em que todo mundo está precisando de ajuda, né? Assim, então você abre um edital público em que os artistas estão concorrendo entre si no momento em que na verdade todos os artistas estão precisando dessa ajuda. Então, até que ponto serve um edital ou não, né? E foi uma fala que eu tive muito com a Bianca Bernardo, para amarrar mais ainda, que alguém com quem, de alguma maneira, esbarrou com todo mundo, já foi residente do PPPP, né, e tudo isso, e já teve um espaço independente que tinha, inclusive, programas de performance. Então, como é que vocês têm pensado, como é que vocês já trabalham, como é que vocês têm pensado trabalhar daqui para frente? Se a gente tiver um pós-vacina que parece que nunca chega, como é que vocês têm pensado esse processo de participação de residência, de artistas, como é que tem sido isso, como é que tem sido, como é que vocês querem que seja, sei lá. Eu podia falar um pouco. Eu sinto, pode ser uma questão talvez individual de dificuldade, às vezes, de participar de editais que não específicos em performance, por uma dificuldade, e uma das coisas que eu gosto muito de... Desculpa, gente, a minha cadela. Que o Fernando Ribeiro, que vai fazer amanhã a primeira performance, ele é um dos curadores que eu acho mais importantes para a gente pensar, porque ele faz uma curadoria que ele assume o risco. E muito desses editais, quando você vê a performance, até por conta das ideias pré-formadas da performance, também não se assume o risco. E muitos dos editais têm, a depender, às vezes, de salão de arte, tem um direcionamento muito relacionado ao objeto que vai para o mercado de arte. Então, a possibilidade de experimentação, ela acaba se restringindo, e às vezes tem que ser uma coisa autofinanciada, né? Bom, em relação aos, vamos dizer, aos editais emergenciais, eu digo que é uma migalha para muita formiga, né? No fim, é uma concorrência, eu acho que desleal, colocar o artista numa situação que cada um tem o seu espaço, não existe um melhor trabalho que o outro, e a performance, de novo, ela é vista no entretenimento, num espetáculo, ou ela é aquele problema que é melhor a gente nem tocar no assunto. Então, eu fico ainda pensando, a gente precisa de uma formação ampla para compreender
a diversidade, as possibilidades, né, de ampliar o pensamento de performance, que isso impacta também nos próprios editais e nas bancas de avaliação, para conquistar esse tipo de financiamento. E não apartar, mas ter que ter, sabe, não precisa ter uma coisa específica, mas precisa ter um olhar mais cuidadoso, né? Enfim. Não sei se eu respondi, mas eu acho que eu quis contribuir um pouco com isso. Eu acho que esse é o grande desafio, realmente. Entender a performance enquanto uma ação pura e não uma ação que seja obrigada a gerar algum tipo de produto para se adequar ao mercado da arte, é o grande desafio dos espaços independentes, dos espaços não independentes, dos artistas de performance e do público, de entender essa efemeridade da performance enquanto linguagem. Eu acho que essa questão que tu fala da formação, principalmente de quem avalia, né, esses editais, é muito importante. Porque ainda mais agora, no momento que a gente vive, né, esses momentos sombrios, assim, que a gente está vivendo no país, onde a gente tem editais sendo lançados pela Funarte, enfim, com ideologia fascista, né, onde só falta a gente cantar o hino nacional antes de apresentar a performance. Então, assim, tá bem complicado, né? Bem complicado. Eu acho que cada vez mais a tendência é linguagens mais combativas, ou, né, porque normalmente a performance, normalmente não existe uma regra, mas é voltada mais, é um trabalho mais situado em contexto, né, e geralmente é mais imbativa, trazendo assuntos políticos, sociais do agora, e normalmente isso, por essa classe que está sendo, assim, digamos, que está liderando agora e construindo esses editais, principalmente a nível nacional, eu acho que a gente está num momento bem difícil, assim, bem complicado nesse sentido, assim, e a gente vai ter que fazer por nós, assim, a nossa rede, porque a nossa rede, ela está criada, né, a nossa rede é forte, e é como a Cecília falou, né, a gente vai sempre tentar dar as melhores condições para os artistas e fazer, né, e eu acho que isso a gente não vai... A nossa rede é forte e nós temos que ser espaços de resistência, gente. Exatamente. Nossa rede é forte e vai continuar forte. Somos fortes, exatamente. Eu acredito dessa maneira. Não é? E o ateliê é um espaço de experimentação, não é? Com certeza, a gente resistência, porque o que está dado aí, principalmente a nível nacional, ainda os municípios e os estados podem se safar de alguma forma, que a tendência então, por isso, investir nessa formação, talvez não agora, nesses próximos 2 anos, mas no futuro, né, da gente pensar como se constrói esses editais. Aqui, a nível estadual, a gente tem gestores, temos uma secretária de cultura bem engajada, assim, e gestores dos editais que estão bem atentos e com um ouvido bem aberto à classe artística. Então, tentando montar editais cada vez mais democráticos e mais não engessados, assim, sabe? Porque o problema é esse engessamento, né? Que eu acho que a gente vê nos editais, e aí por isso que tu fala, né, Maíra, às vezes é difícil, as pessoas não compreendem, as pessoas não incentivam, não fomentam, e tem esse medinho, né, tipo, vai trazer assunto polêmico, é performance, como é que a figurinha paga de louco chama de performance? É isso. Nossa, mas que inveja de pensar que você tem uma secretaria engajada nesses processos, né, porque, nossa... Falando de Rio de Janeiro, a gente está numa situação completamente oposta, né? Agora abriu Aldir Blanc. Todos os níveis, né? Municipal, estadual, federal. Queria complementar uma coisa. É muito comum que a performance ela acontece na carreira de muitos artistas jovens, principalmente numa situação de falta de recurso, né? Não só pela linguagem ou pela prática que lhe apetece, mas a performance ela tem como colocar em exercício o fazer artístico, muitas vezes com muito pouco recurso, né? Eu fico
pensando, quando você coloca cotas na universidade, você está trazendo pessoas que realmente precisam de um outro fomento e elas não têm, e muitas acabam indo para o campo da performance, o que eu acho muito bom, porque é um lugar que vai realmente também ser um espaço de fala, um espaço de comunicação desse corpo que não estava sendo visto no campo da arte. Então, eu acho que tem muito, além das formações, né, que eu acho que a galeria e o mercado precisam atentar e construir, né, o que é você fomentar um projeto em performance, não necessariamente ter na manutenção, na questão da propriedade, né, da questão privada, da propriedade do ter, de enfiar num acervo, mas é de fomentar a própria carreira e a própria potência desse artista estar ali. E aí eu fico pensando que são muitos atravessamentos e a gente ainda está num campo de batalha, porque também estão entrando outros corpos dentro do mundo da arte. E aí a gente fica pensando, é também um impeditivo para determinados lugares não entrar a performance, por causa de uma formação muito mais conservadora, muito mais racista, muito mais, enfim, com N camadas aí, né? Então... Isso, às vezes, infelizmente, no próprio universo da arte, né? Exato. Essa formação conservadora às vezes, dentro do próprio artista, né? Sim. Sim, assim, sim, é mas difícil, justamente assim, também por isso, justamente por isso é que o ATAL é um espaço aberto, um espaço de experimentação, de investigação, e que por esses motivos é que recebemos muitos estudantes das universidades, dos cursos de arte daqui de Campinas. Legal. E estudantes da região também que estão ligados ao Instituto de Artes da Unicamp, à Faculdade de Artes da PUC. Recebemos muitos aqui no ATAL justamente por esse motivo, né? E essa é um dos objetivos do ATAL, de formação, de promover essa formação também. Gente, é muito... e de que esse espaço aberto e livre para experimentar, para a experimentação. Eu acho que Cecília, desculpa. Eu acho que se a gente não poder perder essa questão da experimentação, assim, acho que pode ser uma boa frase para a gente terminar. Infelizmente, a gente está nos últimos minutos, assim. E, assim, como o Fernando Ribeiro comentou aqui, né? Tipo, dá vontade de ter 3 horas de conversa, muito assunto que dá para desdobrar disso, né? Muitos processos, comentar experiências e tudo isso. Acho que vale a gente depois pensar esse encontro. Mas, ao mesmo tempo, também vale um desejo, assim, a vontade que eu tenho agora de, tipo, pós-vacina, fazer esse tour, sabe? Ir para Porto Alegre e voltar subindo, assim, sabe? Fazer Porto Alegre, Curitiba, Campinas e aí a EPA, a Casa da Maíra, que já é algo um pouco mais histórico para mim, assim, né? Tipo, me colocando nesse artista. Eu quero ir todos, gente, me aguardem pós-pandemia. Esse artista que muitas vezes pediu abrigo para Maíra já. Mas é isso, gente. Agradecendo de montão, agradecendo a todo mundo que assistiu a gente aqui nesse tempinho. Quem tiver afim, a gente procura as residências, são pessoas muito incríveis, e você vai perceber como é que o universo da performance é uma delícia, né? De trabalhar sempre nessa rede com essa maravilha. É só um aperitivo de tantas outras experiências, de tantos outros espaços, de tantas outras experiências mais efêmeras e que às vezes não se declaram como residências de performance ou lugares que a gente talvez nem conheça ainda, que estão por aí, né? A gente tem que terminar agora para continuar a programação do EA. Gente, obrigado a todos. Eu queria só agradecer. Obrigada, eu que agradeço. E pedir. E a gente tem a curadoria da EPA, que vai acontecer ao longo da semana, e que eu acho que a escolha dos artistas traz justamente muitas dessas questões. Então, acompanha a gente sempre à 13h aqui no EI. Amanhã muito obrigada. Amanhã é o Fernando Ribeiro, inclusive, que estava falando aqui com a gente. Maravilha. Beijo, gente. Obrigada.
Prazer. Tá, obrigada. Tchau, Muito vocês. axé para todos nós. Tá, tchau.